Fernando Diniz pediu Germancano. Chequei essa informação com uma pessoa que trabalha para o treinador do Corinthians. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa história de que Fernando Diniz pediu a contratação de Germancano é real? Especulação que surgiu nas últimas horas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Fernando Diniz para saber a veracidade da história. Vale a lembrança de que Diniz e Cano trabalharam juntos e bem nos tempos de Fluminense. Diniz deixou o tricolor das Laranjeiras e nessa temporada coisa não tem funcionado para o argentino de 38 anos de idade. Cano passou a maior parte do primeiro trimestre em recuperação de uma lesão. Voltou no mês de abril, atuou em 3 jogos e sentiu outra lesão, agora muscular de grau 2, retorno previsto apenas para depois da Copa do Mundo. Pergunta que eu fiz para essa pessoa que trabalha com o Diniz. O Cano interessa? Houve um pedido do técnico para os dirigentes corintianos? Abre aspas para essa fonte, mentira. O Diniz não pediu o Cano e não conta com ele. Germancano, cujo contrato no Fluminense se encerra em dezembro de 2027, salário na casa dos R$750 mil por mês. Acho até que o Fluminense adoraria negociá-lo, porque já tem outros 2 centroavantes em melhor condição física e talvez até técnica, Castilho e John Kennedy. Mas não será no Corinthians que Germancano aparecerá. Nicola, tinha visto que o Vitória tinha acelerado a compra do zagueiro Kaká junto ao Corinthians. Procede ou ele pagou a multa? Boa pergunta. Essa história acabou ficando meio esquecida. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite. Desculpa o horário. Queria te perguntar sobre o Kaká. Vitória vai pagar a multa ou o comprará? Legal a pergunta. Só mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Hoje o GE publicou que o Viveiros, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ótima fase com a camisa do Atlético Paranaense, interessa a Flamengo e Corinthians. A chance desse negócio acontecer para o Corinthians é praticamente zero. O Atlético já recusou uma proposta de 18 milhões de dólares. Durante a live, vocês me perguntaram, não lembro quem me perguntou, como é que ficou a situação do Kaká em relação ao Vitória? Ele jogou contra o Corinthians, vai ter a multa, não vai? O Vitória, ao comprar o Kaká, não precisa pagar a multa. Eita. Aí eu mandei essa mensagem para uma fonte do Corinthians, que acabou me respondendo só depois da live, através de um áudio. E eu fiquei de postar no vídeo hoje, mas acabei com outros assuntos não falando sobre o tema. Então a gente já começa com essa informação importante. O Vitória ainda não fez o pagamento da multa de R$1 milhão pela utilização do Kaká, tá? Esse é o primeiro ponto. E o Vitória precisa fazer esse pagamento. Ainda que compre o atleta, isso não tem nada a ver com a multa pela utilização do atleta. Então isso já está sacramentado, mais cedo ou mais tarde o Vitória vai ter de fazer o pagamento de R$1 milhão. A fonte do Corinthians com quem conversei ainda contou que se o Kaká participar de 60% dos jogos até o fim da temporada, o Vitória ainda é obrigado a comprar o Kaká. Eu mandei mensagem para essa fonte para perguntar sobre os valores. Tá bom, mas qual seria o valor da compra? E aí a pessoa não mais me respondeu. Quer ver? Ó, são duas coisas distintas. A multa é uma coisa, comprar é outra. Elas não são relacionadas. A multa vai ter de pagar de qualquer jeito. Botou que o jogador jogar, vai ter que pagar. Ao final do contrato, se o Vitória ficar na Série A. Então é isso. Ó. Então é assim, ó. Se o Vitória ficar na Série A e o Kaká disputar pelo menos 60% das partidas, o Vitória tem a obrigação de comprar. Deixa de ser uma opção de compra e passa a ser uma obrigação. Então a gente já começa com essa informação exclusiva aí para vocês, tá bom? Sobre o episódio Kaká, o Corinthians ainda não recebeu. Deixa eu só escrever aqui, porque senão depois eu vou acabar esquecendo Kaká e a multa. Tinha pedido para falar sobre o Corinthians, alguma quente do Corinthians, né? Só para contar para vocês que o Corinthians fechou a temporada passada com uma receita 2 vezes menor menos de 2 vezes menor do que a do Corinthians, do que o Palmeiras, perdão. O Corinthians fechou com uma receita de 863 milhões, só para vocês entenderem. Tudo que o Corinthians arrecadou no ano passado equivaleu a quase 900 milhões de reais. O problema é que o Palmeiras arrecadou 1 bilhão e 800 milhões de reais.
também, entre outras coisas, por causa de vendas de atletas da base e por causa da sua participação na Copa do Mundo de Clubes, que garantiu bastante dinheiro. O Flamengo, por outro lado, emplacou quase 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então a gente tem o Corinthians com 863 milhões de reais, o Palmeiras com 1 bilhão e 800 e o Flamengo com 2 bilhões e 89 milhões, quase 2 bilhões e 100 milhões de reais. É muita diferença, é muita grana em favor de Flamengo e Palmeiras, o que justifica mais investimento em reforços, uma folha salarial maior. Para piorar, o Corinthians ainda vive com problemas financeiros, né? Nos últimos dias, noticiou-se que o Osmar Stabile precisou antecipar 70 milhões de reais em receitas, em receitas futuras, né? A maior parte de um acordo com a Esportes da Sorte, outra parte de recebíveis do acordo com a Nike. Enfim, só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica e das dificuldades que o Corinthians passa. Hoje no X, uma conta que eu não vou me lembrar o nome, cravou que o Diniz pediu a contratação de Germancano. Germancano e Diniz trabalharam juntos no Fluminense, a relação deles é boa. O Cano talvez tenha vivido o seu melhor momento no futebol brasileiro sob o comando do Diniz. Chequei essa informação com uma pessoa que trabalha com o Diniz. Antes de trazer a resposta, só contar um pouquinho sobre a temporada do Cano pelo Fluminense. Ele viveu a maior parte do primeiro trimestre fora, por conta de uma lesão séria, voltou no mês de abril, fez 3 partidas e se machucou de novo. Agora uma lesão muscular de grau 2, só volta depois da Copa do Mundo. Cano, que já tem 38 anos de idade, ganha na casa dos 750 mil reais. Pois bem, perguntei para uma pessoa que trabalha com o Diniz se ele indicou, se ele pediu a contratação do Cano. E a pessoa respondeu, abre aspas, mentira, o Diniz não pediu o Cano. Beleza? Tá explicado? Tá esclarecido? Deixa eu só registrar mais perguntas. Dúvidas e sugestões de vocês por aqui. Por falar em especulação, outra que surgiu nos últimos dias, o GE contou que o Viveiros, que é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, interessa a Corinthians e Flamengo. Dá para cravar que não tem a mínima chance de o Viveiros virar reforço do Corinthians. Isso porque nos últimos dias o Atlético já recusou uma proposta de 18 milhões de dólares ou 90 milhões de reais. Essa oferta veio de um clube da Europa, que não teve sua identidade revelada. Foi até o próprio Mário Celso Petralha quem fez essa revelação. Petralha estava participando de uma reunião do conselho e disse, recusei uma proposta gigante. E aí o pessoal aplaudiu ele, aquela coisa de política de clube de futebol no Brasil, né? Só com a lembrança de que depois de recusar essa proposta de 90 milhões de reais, dá para imaginar que o Atlético vai pedir 100, 110, 120 e hoje o Corinthians não tem condição de fazer um investimento desse tamanho. Viveiros, colombiano, 25 anos de idade, ele havia sido comprado por 27 milhões e meio de reais, o contrato dele só se encerra em 2028, tá? Temporada atual de 14 jogos, 7 gols e uma assistência, e é uma curiosidade, dos 14 jogos, 12 foram pelo Campeonato Brasileiro, com 6 gols. Ele jogou só 2 partidas no Campeonato Estadual, 2 ou 1. Depois eu vou dar uma checada para vocês, tá bom? E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, antecipou cerca de 70 milhões de reais. Foram 46 milhões e 900 mil de adiantamento com a Esportes da Sorte, patrocinadora master, e mais 23 milhões e 700 mil reais de um contrato com a Nike. Nesse caso específico, o Corinthians foi ao banco da Ecoval e pegou esse adiantamento, óbvio, com um enorme desconto. Quando o banco antecipa um recebível seu de outra empresa, certamente ele cobra uma taxa e o Corinthians perdeu aí pelo menos alguns milhões de reais. Coisa de 1, 2 milhões de reais. Importante dizer que esse dinheiro serviu para solucionar problemas de caixa e dívidas na FIFA. Vale a lembrança de que o Corinthians recentemente precisou pagar 40 milhões de reais pela compra do Félix Torres, mais 40 milhões de reais ao Matias Rojas e está em tratativas com o Tadieres para pagar outros 40 milhões de reais por Rodrigo Garro. Segundo o Corinthians, esses movimentos feitos em fevereiro já estavam previstos e fazem parte de algo normal na realidade do clube. Os valores são todos oficiais, tá? Desses 23,7 milhões da Nike e 46 milhões e 900 mil da Esportes da Sorte, dados fornecidos pelo próprio Corinthians. Só para registrar, vale a lembrança de que o Timão fechou a temporada passada com um prejuízo de 143 milhões. A dívida atualizada alvinegra é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Que atacante pode vir para o Corinthians? Johnny Christian. Bora responder a essa? O Corinthians busca um centroavante e um ponta para metade do ano. Vale a lembrança de que a janela só reabre por aqui a partir de 20 de julho. Surgiram 4 nomes de centroavantes.
Bright White, chance nenhuma. A partir de agosto ele passa a ganhar 2 milhões e 600 mil. Vou repetir. A partir de agosto, o Bright White passa a receber 2 milhões e 600 mil reais mensais. O valor é considerado completamente fora da realidade financeira do Corinthians. O Arthur Cabral segue na pauta, mas o Botafogo vai precisar aceitar emprestá-lo, pagando a maior parte dos salários. O Arthur Cabral ganha 1,4 milhão de reais por mês. Contar que o German Cano foi especulado, uma maluquice, né? O Cano só tem 3 partidas na temporada, muitas lesões, todas as dificuldades físicas do mundo, dá para descartar também. E eu não lembro qual era a conta, mas uma conta no Twitter chegou a falar que o William José interessa. Mandei uma pergunta para o Marcelo Paz, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, para saber se existia alguma possibilidade de negociação, e o Marcelo Paz assegurou que o William José nunca esteve na pauta corintiana, tá bom? Boa noite, Nicola. Se o Corinthians perder as 2 próximas no Brasileirão, o Diniz cai? Não, nenhuma chance. O Diniz acabou de chegar, são 5 partidas com 3 vitórias e 2 empates, ainda não tomou gol, tá? Nicola, o Corinthians em arrecadação está em 4º, pois o São Paulo está em 3º dessa vez. Abraços, campeão. Boa, obrigado. Boa lembrança a sua, Pedro. Memphis Depay fica ou não? Meu Deus, será que vão renovar? Abraços, campeão, tudo de bom. Nessa quinta-feira, o Marcelo Paz concedeu entrevista para falar, entre outras coisas, sobre a contratação de um novo analista de mercado internacional. É um cara com experiência na Arábia Saudita, no Chelsea, entre outros clubes. Esse cara vai atuar no exterior, viajando, analisando e checando nomes com gente daqui. Nessa mesma entrevista, o Marcelo Paz disse que as tratativas com o Memphis existem, de que há o interesse das 2 partes e que é grande a chance de o negócio acontecer. A gente só precisa lembrar que, na condição de executivo de futebol, o Marcelo Paz não pode vir a público e falar, chance 0 do cara ficar, não queremos ficar. Ele precisa dar indícios de que as coisas avançam. Mas a verdade é que os diretores do Osmar Stabile não têm nenhuma intenção de ficar com o Memphis Depay. O cara custa 6 milhões de reais por mês, isso sem falar em uma série de outros benefícios. Bônus, luvas. Hoje a dívida do Corinthians com o Memphis é de 42 milhões de reais. Para que ele fique, ele vai precisar aceitar 2 milhões e meio de reais no máximo por mês, tá? Além de parcelar todos esses 42 milhões de reais num novo contrato de 2 anos de duração. Além disso, o Corinthians ainda exige que se busque no mercado parceiros dispostos a ajudá-lo no pagamento dos salários do holandês. German Cano no Corinthians, o Diniz gosta muito dele, tem chance. O Sandro, o grande problema é que o Cano na temporada não consegue jogar, cara. Ele se recuperou de uma lesão longa, voltou em abril, jogou 3 partidas e já se machucou de novo. Salário alto, 38 anos de idade. Será que vale a pena? Fala, rapaziada boa, chegando aqui com aquele giro de notícias do Corinthians e espero que você fique atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado no bastidor e do timão. Peço humildemente o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber sempre que as atualizações chegar por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima e vamos que vamos, valeu!